Seja bem-vindo ao Teologia EATRE, Teologia para a Vida, né? Olha só como a gente mudou aqui, tá vendo aqui? Teologia para a Vida. Eu vou falar para vocês hoje porque eu não sou católico. E esse vídeo vem num cenário bem interessante, onde muitos protestantes estão voltando para o catolicismo, né? Isso é um retrocesso, né? Digamos assim. E esse vídeo acompanha outros vídeos que tem aqui no canal sobre apologética. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal e veja os vídeos anteriores. Já falei sobre por que eu não sou arminiano, falei porque eu não sou pentecostal ou carismático e agora sobre por que eu não sou católico, tá? Eu vou fazer isso com vocês, conversando com todo respeito, até porque eu tenho muitos amigos católicos, tenho muitos amigos que são pessoas importantes para mim, que estão no catolicismo, então eu quero respeitar todos vocês. Isso aqui não é um ataque pessoal, é uma conversa sobre ideias, sabe? Então não me veja como aquele protestante que fala mal, que xinga, que desrespeita os católicos. Não é desse tipo que você vai encontrar nesse canal, tá? Assim como os outros vídeos também eu tento fazer com todo respeito, beleza? Antes disso, eu quero mostrar uma matéria para vocês que eu achei há um tempo atrás, numa escola dominical. É uma matéria publicada no site Gaudium Press, né? Uma matéria tá em português, mas o nome é esse aí. E ela foi escrita em maio de 2019. Então, olha só, a gente está quase comemorando. Eu tô gravando dia 28, né? Foi escrito numa sexta-feira de maio de 2019, sobre as relíquias do Santo Antônio de Pádua, que foi entronizada na Basílica nas Filipinas. Então, é uma matéria que reflete muito o porquê os protestantes não concordarem com o catolicismo, tá? Então preste atenção que isso aqui é bem comum no catolicismo, não em algumas igrejas, mas no catolicismo, tá? Antes de ler um pedaço da matéria com vocês, eu quero convidar você a conhecer o meu livro As Doutrinas da Graça. Tá disponível aqui na descrição, incluindo o livro Texto e Contexto, que vai falar sobre a leitura e interpretação da Bíblia, que é parte do vídeo de hoje também, tá? Então preste atenção na matéria, ó. A Basílica de Santo Antônio, na cidade de Paranaque, eu acho que eu li errado, mas tudo bem, Filipinas, colocará pela primeira vez a veneração dos fiéis uma relíquia de primeiro grau do Santo Antônio de Pádua, doada pelo santuário italiano que conserva seus restos mortais, né? A relíquia ficará permanentemente na Basílica Filipina e será venerada a partir de 4 de junho. Então, em resumo, o que estava acontecendo em 2019? Parte do corpo, né, do Santo Antônio de Pádua, que faleceu, parte do cadáver dele, pedaço da carne do cadáver do Santo Antônio de Pádua, foi colocado para ser venerado. A gente sabe que os católicos falam muito sobre a diferença entre veneração e adoração, né, ou idolatria. Mas na prática, o que nós temos sempre é uma contradição, porque quando se fala em veneração, na filosofia se diz sobre uma coisa que você considera importante, né? Você honra aquela pessoa, né? Então a veneração é muito parecida com isso, mas na prática os fiéis são levados para esses objetos ou para esses santos para adorar aquele pedaço de carne, como no caso aqui, ou aquela estátua e tudo mais. Então, não existe na prática uma diferença entre venerar e idolatrar, tá? Mesmo que na filosofia católica exista. Eu sei que na filosofia tem, mas na prática não. Então, o que vocês estão vendo nessa matéria é que parte do resto mortal de alguém, né, e uma coisa que é proibido pela lei, você ficar tocando em defunto, né? O Deus proíbe que você fique tocando no resto mortal. Além de tocar no resto mortal, o catolicismo incentiva os fiéis a venerar os restos mortais de alguém. Então, olha o tanto de contradição bíblica que tem. Isto é um dos motivos de não sermos católicos, né? Nós não concordamos com isso aqui. E eu nem estou falando de uma imagem de gesso, estou falando de parte de uma carne humana. É isso que a gente tem aqui. Então, essas coisas surgem no catolicismo e mostram que o catolicismo está bem distante da Bíblia, né? Bem distante da interpretação da Bíblia, como eles procuram. Então, ó, a relíquia está composta por um pequeno fragmento
fragmento do corpo do santo, definido sob o termo de ex massa corporis, e será recebido de maneira solene em uma missa que se celebrará às 19 horas. Aí aqui tem a palavra do padre, né? Ó. Estamos convidando a todos, e mais especialmente aos enfermos que buscam a infalível intercessão do taumaturgo de Pádua. Ou seja, você está doente, você vai lá pedir para aquele pedaço de carne que ele te cure. Entende? Isso não faz o menor sentido bíblico, sabe? E demonstra que quem interpretou as escrituras a ponto de deixar isso acontecer não era inspirado como os católicos falam, porque os católicos falam que todos podem ler a Bíblia, mas alguns podem interpretá-la. Então, olha só, o que levou essa doutrina dentro do catolicismo demonstra que eles não interpretaram a Bíblia do jeito certo. Então, isto é um dos motivos, tá? Então, agora eu vou falar aqui sobre por que nós não somos católicos. Por que eu não sou católico, tá? Primeiro motivo, não tem nem tanto a ver com a matéria que vocês estão vendo aí, mas, aliás, tem a ver com a matéria também. O primeiro motivo é um motivo histórico, tá? O que acontece? A partir do segundo século, a Igreja Católica Romana começa a se distanciar do cristianismo. Isso não é coisa nova, isso é uma coisa antiga, tá? Então, você que é católico, estude a história do catolicismo, da igreja, né? Você vai perceber que lá no segundo século eles começam a venerar a imagem de Maria, algo que não está acontecendo nem nas escrituras. Por exemplo, quando Mateus vai escrever o seu evangelho, ele retrata Jesus como filho de Abraão, filho de Davi. E ele não toca em Maria, provavelmente já protegendo Maria de ser idolatrada. Então, não é o caso de a gente não gostar de Maria, é o caso até de proteger Maria de não ser idolatrada. Porque os primeiros crentes desprezavam a idolatria, até porque aquele povo era muito idólatra e Deus chamou um povo para ser contra a idolatria. Então, para proteger talvez Maria, Mateus nem toca nela, ele fala, ó, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Davi, entende? Inclusive, é Mateus 1 que tem esse Jesus Cristo aqui, ó, que está na camisa. Que você pode comprar aqui pelo primeiro link, o link da descrição. Então, por causa da história da religião cristã, é que eu não sou católico, eu não concordo com essas coisas, tá? Não é que eu desprezo Maria, de maneira nenhuma. Maria é uma teóloga até. Eu uso os textos onde Maria fala para defender a teologia bíblica. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Mas, para ser venerada, não pode. E no século II é que isso começa. E começa justamente numa região problemática em relação ao gnosticismo, que é outro nome que vocês vão ouvir eu falar daqui para frente. Além disso, no século XVI, até no século XIV, já tinha relatos disso, né? O catolicismo começa a perseguir e matar as pessoas que discordam das doutrinas estranhas do catolicismo. Então, antes de surgir a reforma, as pessoas já estavam discordando do catolicismo. E essas pessoas eram perseguidas e mortas. Uma prática que também não é cristã. Jesus não ensinou a fazer isso. Ele nunca quis que fizesse isso. Nem o Antigo Testamento manda fazer isso desse jeito, nesse sentido, né? Então, por causa da história, eu sou contra o catolicismo e não sou católico romano, tá? Eu fico até impressionado em ver alguns crentes que falam que estudavam teologia e que conhecem tudo da teologia reformada, mas voltaram para o catolicismo. Eu considero que essas pessoas não entendiam teologia, né? Eles nunca estudaram teologia de jeito certo e por isso voltaram. Olha aqui uma cena que vai refletir muito bem esse erro, ó. Olha o que vocês estão vendo. Isso é pelo site Católicos, olha lá, ó. Não é meme, é real. Você tem ali Maria entronizada pelo Espírito Santo, aliás, pelo Pai e pelo Filho. Isso é uma blasfêmia. Deus não permite que se faça nem imagens dele. Primeiro, né? É proibido, Deus falou que não pode de maneira nenhuma fazer uma imagem dele ou de ninguém que está no céu. Além disso, eles foram ao cúmulo e entronizaram Maria, fizeram o Deus entronizar Maria, tá? Ela é a rainha, quando na realidade Maria não é rainha. A lógica humana é que se tem um rei
e tem o filho do rei, então deve ter uma rainha, né? Essa é uma lógica humana, mas a Bíblia não ensina isso, né? Mesmo que a lógica peça uma rainha, a Bíblia não ensina. É proibido fazer isso aqui. Então, ó, tem várias imagens assim, aonde Maria é entronizada pelo ser de Deus, uma coisa que é absurdo, né? Então, isso faz parte do outro problema, né? Do outro problema do catolicismo que eu vou falar mais no final. Mas um outro problema, que até vai ser tratado aqui no canal em outro vídeo, é que o catolicismo está em uma briga muito grande com sola escritura. Quando nós falamos sola escritura, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que a interpretação da Bíblia deve estar de acordo com a Bíblia, tá? Isso faz sentido, né? E é bem lógico, mas na prática não é assim que acontece em muitas igrejas e até protestantes, tá bom? Tem igrejas protestantes que não conhecem o sola escritura e não vivem o sola escritura. Mas o que significa isso? Que nós, quando vamos ler e interpretar a Bíblia, a nossa interpretação precisa estar de acordo com a Bíblia. Então, o problema aqui de Maria, por exemplo, não está de acordo com a Bíblia. Ah, mas pela lógica deles faz sentido, mas não das escrituras, entende? Então, o catolicismo tem uma briga muito grande com sola escritura, tá? Que é uma coisa simples, né? Tipo, você vai pregar a Bíblia, então a sua interpretação da Bíblia tem que ser aquilo que a Bíblia fala, e não o contrário ao que a Bíblia fala, tá? Então os católicos também ensinam uma coisa que é bem curiosa, que vai ser alvo de outro vídeo aqui no canal, que é o seguinte: eles ensinam que todos podem ler a Bíblia agora, né? Mas antes não, antes só os padres e o Papa podiam ler a Bíblia, agora todos podem ler. Mas para eles voltar ao passado, o que eles falam? Você pode ler a Bíblia, mas você não pode interpretar a Bíblia. Só alguém iluminado pode interpretar a Bíblia, geralmente são os padres, é o Papa, ou são os seus estudantes e tudo mais, né? Então, este problema tranca a mente do católico, sabe? Você que é católico acaba achando que você não consegue interpretar a Bíblia, quando na verdade Deus quer que você leia, quer que você interprete a Bíblia. É por isso até que Deus faz com que a igreja e outras pessoas, até ateus, Deus usa essas pessoas para preservar o texto bíblico. Não para que você leia apenas, mas para que você leia e interprete a Bíblia. Mas os católicos vão falar que algumas pessoas não podem interpretar e outras não, tá? O que é um problema muito sério. Se Deus escreveu, Ele quer que nós interpretemos também. Aí entra várias questões a respeito da interpretação da Bíblia. Claro, sim, você para interpretar a Bíblia, você tem que conhecer um pouco mais. E para isso tem até um livro, né? Texto e contexto tá aqui na descrição do vídeo, você tem acesso a ele, onde eu falo sobre interpretação da Bíblia de forma simples, clara, e qualquer um pode interpretar a Bíblia, tá bom? Estes que interpretam a Bíblia no catolicismo, é curioso que eles vão fazer interpretações sempre apoiando aquilo que a Bíblia contradiz, como por exemplo Maria, a oração pelos santos, né? Coisas que Deus nunca mandou fazer. A oração, a intercessão pelos mortos, uma coisa que assim, não tem discurso, não tem argumento nenhum que faça você orar por uma pessoa que morreu, né? Orar por santos também não tem nada que faça você fazer isso na Bíblia Sagrada. Então, aqueles que interpretam, os iluminados, eles acabam interpretando, apoiando aquilo que a Bíblia diz que não pode fazer. Então é muito estranho isso, e isso também é um tipo de gnosticismo. Você vê que eu falei de gnosticismo no início? Eu vou falar nesse vídeo, vou falar no próximo vídeo sobre isso, tá bom? Texto e contexto, vamos falar sobre isso também. Aliás, aqui no canal tem uma série de exposição de Judas que vai ajudar a entender o gnosticismo também. Mas o que acontece? No gnosticismo, apenas algumas pessoas eram iluminadas de sabedoria. Então todos tinham conhecimento, mas alguns eram especiais. Só estes especiais conseguiam entender a verdade. E esta verdade vinda dos gnósticos, e aí você que é católico, pode ler o Irineu de Leão, né, que é um livro que eu gosto muito, Contra as Heresias, vocês vão ver isso tudo lá que eu estou falando. Estes iluminados, só eles sabiam a verdade. E eles são iguais aos magistrados católicos hoje, ou igual ao padre, igual ao papa, ou seja, só ele tem a iluminação.
isso não é um ensino cristão, isso é um ensino gnóstico. E isso prevaleceu dentro da Igreja Católica. A Bíblia, vou repetir para vocês, e isso é um dos motivos de não ser católico, a Bíblia foi escrita para um povo comum. O grego do Novo Testamento, ó, tá aqui, ó, este grego aqui, ele se chama grego koiné, que significa o quê? Que era a língua comum do povo, sabe? É como se fosse uma NTLH, sabe? É isso. Os apóstolos escreveram num grego que todo mundo tinha acesso, incluindo judeus, entende? Então, a Bíblia foi escrita para você que não sabe de nada mesmo. Na época dos apóstolos, as pessoas não tinham tempo de fazer faculdade, mestrado em grego e hebraico, aramaico, ninguém tinha tempo para isso. Eles tinham que ler alguma coisa fácil e completa. E aí surge o Novo Testamento. Então, a ideia de que você não pode interpretar a Bíblia, ela é ilógica. Você deve interpretar a Bíblia. Fora que Deus nos deu o Espírito Santo para nos auxiliar nisso. Ele nos ensina. Isso acontece pela Bíblia Sagrada. Então, tá vendo que não faz muito sentido? É por isso que nós não somos católicos. É por isso que eu não sou católico, tá? O último motivo que eu falei que eu ia tratar agora com vocês é justamente por causa da idolatria católica. É óbvio que isso aqui que vocês estão vendo na minha tela é idolatria. Na verdade, eu estou pecando em mostrar imagens de pessoas que já morreram, tá? Ou de pessoas que estão no céu. Eu sei que Maria está no céu, isso é óbvio, gente. Ninguém precisa. Maria está no céu, Abraão está no céu, Davi está no céu. Todos esses são salvos, né? Pessoas importantes para a fé cristã. Mas o que acontece é muito pior do que isso, sabe? O catolicismo romano, talvez você não percebeu. Vou tomar uma água aqui porque eu estou ficando sem voz. O catolicismo criou um tipo de deusa particular para eles, tá? E fizeram isso usando a imagem da coitada da Maria. Maria não tem culpa disso aqui. Maria nunca quis ser venerada, entende? Ela foi abençoada, óbvio, ela foi abençoada, cara. Ela recebeu o poder de dar a luz para o Messias. Mas isso nunca fez dela mais do que ela era. Uma pessoa dedicada, uma pessoa simples, humilde, honesta, que entendia de teologia, tá? Maria entendia de teologia, só ler o início lá do Evangelho, que ela dá uma, assim, ela é muito boa em teologia, porém, Maria nunca quis ser venerada, adorada. Maria nunca procurou que outras pessoas orassem a ela, pelo contrário, era o filho dela que estava ali. E Maria, com certeza, também venerava e adorava Jesus, o Filho de Deus, tá? Mas o catolicismo, isso não é vocês que são católicos, mas isso acontece na história do catolicismo. O catolicismo construiu um ídolo a partir da imagem de Maria, infelizmente, tá? E tem muita gente que odeia quando a gente fala isso, mas é a verdade. Ó, todas as Nossas Senhoras são a mesma Maria, tá vendo? Tem um monte de imagens aqui. Isto que eu estou mostrando para vocês é pecado, tá bom? Eu estou mostrando, mas eu sei que é pecado. Aí o que acontece? Este tipo de culto que venera a imagem de uma mulher, além de ser contrário à vontade de Deus, ele também é idêntico a todas as religiões abomináveis por Deus, entende? Então, eles construíram um tipo de religião pagã que usa os símbolos cristãos. Eles fizeram o que os gnósticos queriam fazer no primeiro e no segundo século. É só ler Irineu de Leão. Irineu de Leão não concordaria com o que está acontecendo hoje, tá? Se você ler o texto dele, você vai entender que ele é contrário a tudo que eu falei aqui também. O culto católico, além disso, ele é muito bonito, é cheio de símbolo, né? Tô ficando sem voz mesmo, preciso terminar logo esse vídeo aqui. Ele é cheio de símbolo, é cheio de mitos, porém, quando você vai olhar na Bíblia, esses mitos e esses símbolos não têm apoio nas Escrituras. E eles demonstram que a Igreja Católica rompeu com o cristianismo lá atrás. Vocês estão vendo aqui a Nossa Senhora Aparecida, né? Tem uma história interessante, mas
ela não reflete aquilo que Deus mandou fazer, independente se você concorda com ela ou não, tá? Tô falando aqui por que nós não somos, por que eu não sou católico. Agora, quando eu vejo protestantes que diziam conhecer o cristianismo voltando para estas imagens, eu fico preocupado, tá? Porque tipo de ensino vocês receberam na igreja? E aí que entra uma coisa que alguns católicos têm razão. A igreja protestante é uma bagunça, sabe? Eu concordo que a igreja protestante é uma bagunça, uma verdadeira bagunça. Mas nós estamos aqui para tentar resolver a bagunça. Então você não pode abandonar onde está precisando de você. E é justamente isso que muitos protestantes fizeram. Abandonaram a vontade de Deus e buscaram alguma coisa que era mais confortável para eles, né? E acabaram indo para o catolicismo. Uma pena, né? Nós deveríamos aceitar o desafio de tentar arrumar e não fugir do problema como muitos fizeram. Então, estes são os motivos pelo qual eu não sou católico, tá? Eu sou cristão protestante, ainda que tendo vários problemas para resolver no meu povo. Eu prefiro lutar para ficar com só a escritura e tentar resolver os problemas do que ter paz e ter uma religião pré-formatada distante da vontade de Deus, tá? Se você quiser conhecer mais sobre o protestantismo, aqui no canal tem vários vídeos sobre isso. Fique à vontade, coloque comentários aqui, eu vou ler, vou responder. Aqueles comentários que forem ofensivos eu vou apagar, eu não vou ler, e aqueles comentários que forem honestos eu vou ler, tá? Obviamente, talvez eu grave até um vídeo sobre a resposta desse vídeo aqui, tá bom? Fiquem com Deus, busquem conhecimento pela leitura e interpretação das escrituras. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Tchau!